Boa noite. Você achou que não ia ter, né? Você achou que a gente não ia fazer, né? Mas estamos aqui. E a pergunta, eu inicio a live fazendo a pergunta de todos os dias. Você já estudou a lição hoje? Se estudou, ótimo, vamos recapitular. Se não estudou, nós vamos estar aqui agora recapitulando. Se estudou, nós vamos recapitular. Se não estudou, né? Vamos lá estudar agora, certo? A lição tá, maravilhosa, tá? Maravilhosa. Paulo, o ministério dele em Corinto, certo? E você vai estar comigo aqui agora. Já nós vamos, a princípio aí, passar essa lição de domingo. Todos os dias vamos fazer a lição, certo? Possivelmente aí nesse horário de 10 horas da noite por enquanto, certo? Uma recapitulação daquilo que você estudou de dia. Lembra, tá? Você vai estudar a lição lá com o pastor Dudu, certo? Vai lá no nosso grupo de lição de Escola Sabatina, vai dar uma lida na lição, certo? Vai ver o pastor Nemuel Estina, certo? Você vai pegar a sua lição e vai estudar. Pega a sua lição e folheia. É bom a folha, certo? Você pega uma Bíblia, certo? Aqui, ó. O bom, certo? Tem o seu smartphone, tem tudo aí, mas o bom mesmo é a Bíblia. É a Bíblia e a liçãozinha, tá? Pegar a lição, folhear, escrever, para chegar no sábado lá com a lição toda escrita e marcada, né? Com aquela caneta amarela de marca-página ali, para você poder discutir os assuntos da lição no sábado, lá na sua unidade evangelizadora, lá na sua classe de escola sabatina, tá? Mas hoje aí, nós vamos passar essa parte de domingo. Então, todos os dias vamos fazer 15 minutinhos. 15 minutinhos. A ideia, por enquanto, é 10 horas da noite. Então, a gente recapitula a lição que você estudou durante o dia, tá? Você vai estudar a lição durante o dia, vai ouvir os seus áudios, vai folhear as páginas da lição, vai escrever. E à noite você vem comigo aqui e recapitula aquilo que você estudou. O ideal é você participar comigo do chat. O chat vai estar aberto. Você pode discutir, pode falar alguma coisa, mas é 15 minutos, certo? Vai ficar para você aí, certo? Gravado, você pode entrar depois no nosso canal, pode consultar, pode olhar a nossa fala ali, certo? A gente começa com oração, termina com oração e faz o conteúdo da lição aí com 15 minutos. Hoje nós começamos um pouco atrasado, como somos 22h15, então 22h30 a gente termina, certo? Com esse pequeno estudo, com essa pequena live sobre a lição da Escola Sabatina, que o tema hoje é o Alferes da Cruz. Domingo 5 de julho, o Alferes da Cruz. Domingo, né, para quem é adventista, para quem acredita na Bíblia, no dia que começa a tarde e termina a outra tarde, já foi há muito tempo o domingo, né? Alguns aí estão tristes com a derrota do Brasil, mas futebol é assim mesmo, uns ganham, outros perdem, né? Mas a vida que continua, né? Vida que continua. Mas vamos lá, vamos lá. Domingo 5 de julho, o Alferes da Cruz é o tema da lição do dia. E a gente começa com um texto que está lá em 1 Coríntios 2, versículo 2, certo? Começa com esse texto. Paulo afirma, olha só, presta atenção. Eu vou levar você para a lição agora, vamos lá. Vou puxar só o monitor, você vai estar vendo só o monitor aí agora, certo? Na sua tela. Eu acho que eu aumentei bastante agora para você poder ver melhor no seu celular. Antes não estava vendo a letra bem aí. Mas vamos lá. Alferes da Cruz é o tema da lição. Hoje, domingo 5 de julho. E a gente começa com esse texto de 1 Coríntios 2, versículo 2. Que diz assim, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Mas você não percebeu uma coisa, nós estamos começando a recapitulação sem orar. Vamos orar? Né? Fecha os olhinhos aí. Pai Santo que está nos céus, dê-nos a tua inspiração nesse instante para compreender a tua palavra, para aplicá-la na nossa vida, para que a gente possa tornar-se um melhor ser humano e uma pessoa preparada para a tua vida eterna que nos ofereceste por intermédio de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá? Então lá, 1 Coríntios 2, versículo 2, diz assim, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. O segredo está na morte de Cristo. Se Cristo não morre, todos nós temos que pagar o preço do pecado, que era a morte. O salário do pecado é a morte, não é isso aí? Todos nós temos que pagar esse preço. Mas Jesus morreu. Então o segredo está na crucifixão. O segredo está na morte. E Paulo afirma que a cruz, a mensagem da cruz, lê comigo aí,
é o poder de Deus para nós. A mensagem da cruz é o poder de Deus para nós. Isso não nos surpreende de Paulo estar falando nessa lição de domingo que o principal objetivo dele, a principal missão dele entre os coríntios, né, era Jesus Cristo e este crucificado. Entendeu? É o tema central, é o verso central da lição dessa noite que você está estudando comigo aí. Aí, logo embaixo, na primeira pergunta, certo? Você vai encontrar a resposta depois, que a resposta está no texto. A gente vai discutir essa resposta quando escrever aí a caneta na sua lição, nessas 3 linhas que estão aí, né? Ela tem 3 linhas na lição aí. Então, está pedindo para você ler 1 Coríntios 1, 17 a 31, e está mandando você falar qual a verdade essencial que Paulo apresentou aí, certo? Então você vai abrir sua Bíblia, certo? Vai abrir sua Bíblia e vai ler todo esse texto que está aqui, tá vendo? Paulo dizendo que ele não invejava, certo? Aqueles que batizavam, porque o principal objetivo dele não era batizar, mas pregar, né? A cruz de Cristo, certo? Então você vai lendo o texto aí, e ele fala, se você vai ver no versículo 18, que é o versículo importante desse texto, que eu gosto muito desse versículo aí, certo? Que fala que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, né? Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. As pessoas que não têm o conhecimento da mensagem da cruz, não aceita Jesus como seu salvador pessoal, ele não consegue compreender, porque isso passa a ser uma loucura para ele, é um mistério, certo? Jesus morrer por nós e nos salvar para viver eternamente. Então as pessoas que não têm essa crença, não têm essa fé, para eles não passa de uma loucura. E assim também era entre os romanos, porque achava que a morte de cruz era uma ignomínia muito grande, era vergonhoso morrer na cruz. Era vergonhoso morrer na cruz. Mas a mesma cruz que trazia vergonha para os romanos, ela traz salvação, porque ela é o poder de Deus. Olha no texto aí, que texto lindo, né? Os sábios, né? Os sábios, segundo a sabedoria mundana, certo? Eles vão entender a cruz como uma loucura. Você vai ler esse texto é muito lindo. Ele é muito lindo, certo? E Paulo vai explanando isso tudo aí, certo? Nesse texto, e você vai vendo a intenção de Paulo de poder usar a cruz de Cristo, ou a mensagem da cruz de Cristo, para confundir esse mundo. Olha só. Deus escolheu, olha que lindo esse versículo 28 do texto aí, ó. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, certo? Para que nenhuma carne se glorie nele, certo? Essa lição é fabulosa, muito boa. Porque quando Paulo fala sobre a cruz de Cristo, ele diz que tenta usar muito pouco da sua sabedoria, muito pouco da sua eloquência, porque o interesse dele é que todos que ouvissem a pregação dele sobre a cruz, certo? Não se gloriasse nele, no pregador, mas se gloriasse no Senhor. Olha que coisa incrível esse texto. Leia esse texto melhor, certo? Analise esse texto, pense nesse texto, para que você possa responder na íntegra essa pergunta número 1 da lição de domingo, tá? Então Paulo, ele acaba constatando, olha, ele faz não constatando, ele faz um contraste entre a loucura humana com a sabedoria de Deus, entendeu? Então essa é a principal verdade central nesse texto. É Paulo contrastar ou colocar a loucura de Deus, né, diante da sabedoria, ou melhor, colocar a loucura humana diante da sabedoria de Deus, certo? Uns achavam que a cruz era uma vergonha, mas a cruz era o poder de Deus para a salvação, certo? Então, Paulo, como eu disse lá antes, Paulo declarou que ele não foi enviado para batizar, e sim para anunciar o evangelho da cruz. Eu achei muito bacana aqui, ó, essa citação de 1 Coríntios 1, versículo 17. Ele diz assim, ó:
porque Cristo me invejou, Cristo me invejou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, ou não faça vã. Eu achei legal esse texto aqui, porque aqui embaixo, o que ele fala aqui, ó, isso aqui eu acho muito importante a gente ressaltar na lição de hoje. Por quê? Gente, tudo bem que você tem que ser eloquente, certo? Dar os seus pulos lá no púlpito, certo? Virar os olhinhos quando está cantando uma mensagem. Eu, por exemplo, participo de um quarteto, a gente vai cantar a música Foi na Cruz, certo? Mas o que acontece? Normalmente o ser humano, um cantor, um pregador, ele tende a chamar a atenção para si, através da sua eloquência, da sua sabedoria, das suas citações de doutores e escritores e comentaristas, e ilustrações mirabolantes, e os pulos do púlpito, e os olhinhos virados ao cantar, certo? Mas Paulo aqui, ele deixa claro uma coisa, nós temos que nos esforçar para atrair a atenção das pessoas, dos despreocupados e indiferentes, desse de evitar discussões e argumentos modificados e se propor a nada saber entre os coríntios, senão Jesus Cristo, a este crucificado. Por que eu estou falando isso aqui? Porque na verdade é o seguinte, quem que tem que ser exaltado nos nossos sermões? Quem que tem que ser exaltado nas nossas canções? É a pessoa de Jesus Cristo, a sua morte vicária na cruz, a mensagem da cruz. Se você hoje está investido de um cargo da igreja, se você está investido, certo, de poder estar pregando hoje, de poder estar cantando hoje, de poder estar pregando a mensagem de Deus, certo? Você tem que fazer com que o seu orgulho ou o seu eu diminua, certo? Para que as pessoas possam encontrar o poder de Deus na sua pregação. Quem tem que crescer é a pessoa de Jesus Cristo, não nós como pregadores, como cantores, como pessoas que trabalham na obra de Deus, certo? Olha aqui, ó. A sabedoria humana não deve obscurecer a mensagem da cruz. Eu quero que você guarde isso aqui. Eu vou finalizar a lição agora, 22 e 29 a gente vai fazer a oração. Mas eu quero terminar a oração, terminar a lição de hoje, certo? Com essa frase. A sabedoria humana não deve obscurecer a mensagem da cruz. Essa era a finalidade de Paulo, essa deve ser a nossa finalidade hoje, o nosso objetivo hoje. Pregar a mensagem da cruz e enaltecer a pessoa de Jesus Cristo. Se não estiver fazendo isso, não vale nada o que você está fazendo. Vamos orar? Vamos terminar então? Vamos terminar a oração de hoje? Né? Vamos fazer uma oração então para a gente terminar a nossa recapitulação da lição de hoje. Eu te convido então para fechar seus olhos, se não quiser, fica com o olho aberto, certo? E a gente vai estar fazendo essa oração para finalizar. E amanhã de novo, hein? 10 horas da noite eu espero você aqui. Compartilha aí, certo? A nossa live, todo dia, 10 horas da noite, nós estamos aqui recapitulando a lição que você já estudou, tá? Vou botar lá no grupo, mas você estuda primeiro, vem pra cá pra gente bater papo, depois no chat aqui, depois eu boto um Discovery aqui, um Discord aqui, pra gente poder estar conversando sobre a lição dos Costa Batendo. Vamos orar? Vamos lá? Pai querido que está nos céus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor esteve conosco na recapitulação dessa lição. Eu te agradeço, porque o Senhor é bom para conosco e o Senhor tem bons propósitos, bons objetivos para cada um de nós. Eu quero te convidar, Pai, para que tome conta da nossa vida. O Senhor cuide de nós dessa noite, cuide também da família do Manuel Zébio, certo? Que perdeu a mãezinha hoje, a dona Argentina, certo? Uma senhora que viveu a vida toda, certo? Servindo ao Senhor. Conforte o coração dos amigos, dos parentes, cuide deles, cuide da Suzana, que está vivendo um estado terminal de câncer, cuida do Jubá lá, o primo da minha esposa, cuida da vida dele também, Pai. Toma conta desse menino, certo? Para que ele possa ser restaurado pela sua vontade,
Fica conosco, Pai, não nos abandone. Essas bênçãos nós te pedimos por Jesus, segundo a sua vontade. Amém. Certo? Meus queridos, então, até amanhã, certo? 10 horas da noite, a gente vai estar aqui de novo. Vai estar aqui de novo, certo? Fazendo essa live de 15 minutinhos, recapitulando a lição que você estudou durante o dia. E ó, fique com Deus, hein?